eu queria agradecer, né, a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho das nuances, né, da geriatria, das nuances nos cuidados com os nossos pacientes idosos. Meu nome é Natália Arévolo, eu sou médica geriatra, fiz medicina aqui na UFMT, clínica médica em Campo Grande e geriatria, residência em geriatria no Hospital de Base em São José do Rio Preto, na FAMERP. E voltei para Cuiabá, estou atendendo aqui na cidade muitos pacientes do interior por teleconsulta ou presencial e fiz pronto atendimento aqui, atendimento hospitalar. Então, assim, eu vejo muito de outros colegas, né, de outros especialistas, as dificuldades que eles enfrentam nos cuidados com o paciente idoso. Então, primeiro que não é de surpresa para ninguém, né? O envelhecimento populacional no mundo e no Brasil é uma realidade global, é um fenômeno mundial. E assim, é esperado, né, que seja de uma forma homogênea, mas na verdade ele é mais acentuado na América Latina, em mais de 65 anos, na nossa última avaliação. Já seja 16% da população mundial, e até o final desse século, 30% da população seja idosa. Aqui no Brasil, pelo IBGE, a gente já tem uma projeção que para até 2050, 30% da nossa população seja idosa. Isso vai equivaler a mais ou menos 60 milhões de idosos. E o que é mais de idosos, a gente está vendo que essa população está crescendo. As equipes não estão bem preparadas para receber esses pacientes e os hospitais, né? A infraestrutura de uma forma de É, cidade, no hospital, doutora, transporte a sua público. internet está travando ou é a nossa? Não sei. Peraí, não sei. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Eu também Sim, tava dando uma travadinha, agora tá bom. a transmissão está passando normal? Sim, agora sim. Não, não travou. Acho que está tendo alguma interferência. Estão me ouvindo, gente? Tava tendo uma interferência. Agora sim. Tá. A minha apresentação está aparecendo para vocês? Sim. Tendo o preparo, a infraestrutura, né? E aí, esse paciente idoso, estando ali, né, no pronto atendimento, e nas hospitalizações, ele é um paciente que tem uma maior taxa de visitas. Ele não vai só uma vez no ano, né, no atendimento. Ele vai várias vezes, fazendo com que os atendimentos sejam em maior quantidade de domínio sobre esse paciente, sobre as peculiaridades clínicas que esse paciente traz. Compreender isso é crucial para que a gente tenha um cuidado eficaz e trazer sobre as peculiaridades desse paciente idoso. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Está tendo uma interferência? Tá travando um pouco, mas dá para entender. Tá, deixa eu só. Tá aqui. Tá.
Eu trago aqui os gigantes da geriatria, que são as grandes síndromes que a gente tem na geriatria, né? Primeiramente, o que a gente tem muito são idosos, muito mais idosos, com 70, 80 anos, que são os que a gente funções mentais, e muitas vezes não caduco, é natural da idade, e isso não é verdade. Toda e qualquer alteração cognitiva, ela precisa ter diagnóstico. Então, se a gente vê isso seja temporal, espacial, ou você tenta retirar a história dele e não consegue ter uma linha de raciocínio desse paciente, ele precisa ser encaminhado para uma avaliação e um diagnóstico e um tratamento, né? Então, a primeira grande síndrome da geriatria é a incapacidade cognitiva. Outra muito presente é a instabilidade postural, que isso aumenta muito os riscos de queda, a partir dos 60 anos e muito mais a partir dos 80. E a instabilidade a imobilidade, a imobilidade, que é a restrição ao movimento, a maior dependência, paciente que usa cadeira de rodas ou andador, e isso faz síndrome. A incontinência esfincteriana, seja a perda de controle grande repercussão na saúde do idoso. E o que eu acho que vai ser muito importante para a gente nessa aula é a iatrogenia, né? A iatrogenia é o que a gente causa no paciente idoso. E é isso que vai fazer com que a gente provocar. O paciente, ele já naturalmente com a idade vai ter todas essas outras grandes síndromes, ele vai estar à mercê dessas grandes síndromes, né? E a iatrogenia somos nós que vamos provocar para ele. Então, é o cuidado que a gente precisa ter, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Essa reunião, para a gente poder ter o entendimento do que é a iatrogenia e do que a gente pode fazer para evitar provocar esse dano maior no paciente. E entender todas essas grandes síndromes, faz com que a gente desestabilize o menos possível esse paciente. Para poder ilustrar todos esses cuidados que a gente precisa ter com o paciente idoso. Então, eu trago aqui a dona Serafina, ou seja, ela tem algumas dependências para se vestir, às vezes para tomar banho, e ela foi ao pronto atendimento por conta de síndromes gripais. Ela estava com coriza, um pouco de tosse, e ela foi avaliada e foi prescrito um ela estava muito sonolenta, estava confusa, estava desatenta. Ela teve às vezes até a gente pensa que é uma piora do Alzheimer, né? Mas ela vinha bem, né? Vinha bem estável. E o que a gente pode pensar, né? O que que aconteceu com a dona Serafina? Que a primeira coisa que a gente de Beers, ele foi inicialmente feito por Marx Beers em 91 e depois passado para a American Geriatric Association a partir de 95, se não me engano. A última atualização dessa lista de medicações inapropriadas para o idoso foi feita em 2023. E as medicações inapropriadas para o idoso, elas são aquelas medicações que vão trazer mais malefícios do que benefícios para o paciente. Então, existem aplicativos para a gente ter acesso a essa lista. Na internet, né, a gente consegue ter acesso a sites que têm essa lista também. Então, assim,
Na lista tem medicações seguras para o idoso, medicações inapropriadas, mas que não quer dizer que são contraindicadas, e tem as medicações contraindicadas. E aí traz também quais são os cuidados que você precisa ter, seja para ajuste para a função renal, doses máximas para o idoso. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui são, por exemplo, benzodiazepínicos e hipnóticos não benzo, como as drogas Z, né, que trazem um grande malefício para o paciente idoso, seja por conta de confusão, desorientação, tontura, risco para quedas. Então, são medicações que a gente pensa e pondera muito antes de prescrever. Os tricíclicos, por conta dos efeitos anticolinérgicos, os anti-inflamatórios, pelo risco de sangramento gastrointestinal, pela disfunção renal que ele pode trazer, pela hepatotoxicidade, porque a gente sabe que o paciente idoso, quando ele vai a um pronto atendimento, por exemplo, o mais prático é passar um anti-inflamatório, mas a gente esquece que esse paciente ele pode ser que vá toda semana no pronto atendimento. Então, a cada semana ele está usando um anti-inflamatório diferente, e isso é muito arriscado para o paciente idoso. Então, fica aqui nesse primeiro caso sobre a cautela e uma ferramenta que a gente tem, que são os critérios de Beers, para auxiliar a gente na prescrição das medicações para o paciente idoso. Nesse segundo caso clínico, eu trago aqui a dona Marieta. Dona Marieta, ela tem 70 anos, é hipertensa, é uma paciente ativa, faz hidroginástica 3 vezes por semana e por conta de uma artrose no joelho, em uma das crises álgicas que ela teve, ela foi para a UPA e foi prescrito um anti-inflamatório, que eu acabei de comentar, por conta do alívio da dor. Para alívio da dor. A dor melhorou, mas ela passou a ter picos hipertensivos, que ela não tinha, era uma medicação que era prescrita e ela era bem controlada da pressão arterial, mas ela começou a ter picos hipertensivos e voltou ao pronto atendimento. No pronto atendimento, ajustaram o antihipertensivo dela, provocando uma hipotensão postural. Além disso, além da hipotensão, ela começou a ter tonturas e quedas. E uma dessas quedas, ela fraturou o quadril e precisou de uma internação hospitalar e uma cirurgia ortopédica. Durante a internação e por conta da restrição ao leito, a dona Marieta ela passou a apresentar delírio, né? Ela ficou desorientada, ficou meio agitada no leito e ela também precisou fazer uso de sonda, deixaram essa sonda vesical lá depois da cirurgia ortopédica e ela passou a ter uma infecção urinária. Então, ela teve, depois da internação e da cirurgia, um delírio e uma infecção urinária por conta da sondagem de demora. E isso fez com que a internação se prolongasse e levou a uma perda funcional substancial da dona Marieta. E aí, o que a gente tem para pensar aqui, né? Que a gente tem um exemplo daquilo que eu falei lá atrás, da iatrogenia, a verdadeira cascata iatrogênica. Dona Marieta, que era uma paciente ativa, né? Fazia uso só do antihipertensivo dela, estava com uma dor no joelho. O anti-inflamatório, ele causa hipertensão. Ao invés da gente ali, dessa cascata toda, é igual o engenheiro de obra pronta, né? A gente avaliando lá do começo para agora, a gente vê as pequenas mudanças que a gente poderia fazer, né? E a gente precisa pensar, se o paciente começou uma medicação e começou a ter, por exemplo, hipertensão que ela não tinha muito tempo, pondera, já que a dor melhorou, e suspender essa medicação. Os anti-inflamatórios, eles podem causar hipertensão. Aqui na cascata, ela aumentou o antihipertensivo, teve hipotensão, teve queda, teve fratura, delírio, infecção urinária. E aí ela, que era uma paciente independente, fazia suas coisas sozinha, passou a ser uma paciente dependente dos cuidados de terceiros. Então, cada novo sintoma que a gente tem no paciente, a gente precisa avaliar esse sintoma com a relação da medicação. E eu não digo só a medicação introduzida recentemente, também a medicação que o paciente já faz há muito tempo. Porque no paciente idoso, esse paciente pode estar usando há muito tempo medicação e essa medicação passar a ter um efeito não tão bom para ele como antigamente. Então, qualquer novo sintoma, a gente precisa saber, precisa avaliar se ela tem alguma relação com a medicação. Muito bem. E aí, como eu comentei do
delírio, eu trago aqui para vocês os cuidados que a gente pode ter na internação para esse paciente com delírio. Sejam cuidados não farmacológicos, que são os que têm mais efeito sobre o delírio, e os cuidados não, os cuidados farmacológicos. E aí eu trago aqui para vocês, no paciente internado, né? Orientar sempre o cuidador para que ele tenha esse cuidado com o seu familiar em orientação frequente, reorientação frequente. O dia, o mês, aonde ele está, porque ele está internado, o que aconteceu. Isso faz muita diferença para o paciente, né? Ele entender porque ele está naquele lugar que não é a casa dele, precisa ser dito diariamente, às vezes de manhã, de tarde, de noite, porque o paciente precisa estar bem orientado. A gente sabe que o delírio ele pode acontecer em pacientes até relativamente jovens, ali com 65, 70 anos, que são internados. O fato deles estarem internados por qualquer motivo pode fazer ele ter um delírio. E o delírio, ele tem uma alta taxa uma alta relação a uma taxa de mortalidade no próximo ano posterior a essa internação. Então, reorientação frequente, um ambiente familiar ali dentro do quarto, trazer coisinhas que são dele, né? Se for permitido, trazer uma cesta que seja para fazer parte do quarto, né? Do leito, já é alguma coisa. Pensar, por exemplo, ali na nossa paciente, no nosso caso clínico, retirada de catéteres e sondas que já não são mais necessárias, né? A gente sabe que às vezes precisa quantificar a diurese, mas se aquela sonda já não é mais necessária, tira a sonda, né? Tira qualquer catéter, tenta deixar o catéter de oxigênio, por exemplo, o mínimo possível, só para momentos de mais esforço, porque isso faz muita diferença, monitorização excessiva, contenção no leito, isso daí é péssimo para o paciente, é péssimo para poder levar ao delírio, então a gente precisa pensar nisso também. Hidratação e nutrição adequadas, mobilização precoce, então tem gente que tem medo de tirar o paciente do leito, né, dar o banho dentro do banheiro, colocar na cadeira de banho, só essa mobilização, fazer a fisioterapia durante a internação, andar com ele pelo corredor, isso faz muita diferença também para o paciente. Manter o ambiente calmo e tranquilo. Isso daqui, minimizar ruídos, estímulos excessivos, é muito importante, faz muita diferença. A gente, quando vai prescrever o paciente, a gente só lembra ali sinais vitais de 4 em 4 horas, diurese quantificada, medicações, 8 em 8 e tudo mais, só que a gente não se atenta a que horários estão caindo essas medicações, em que horários estão caindo esses sinais vitais. Muitas das vezes a enfermeira ela entra 3, 4 vezes na madrugada para ver esse paciente, seja para pôr um antibiótico, depois passa uma hora ela entra para ver os sinais vitais, depois passa mais uma hora para fazer inalação, e aí depois já amanheceu o dia e esse paciente não dormiu. Então, quando a gente for fazer a nossa prescrição, a gente precisa se atentar nos horários que estão caindo, esse de 6 em 6, de 8 em 8, e tentar adensar ao máximo medicações que possam estar juntas e também procedimentos da enfermagem para que ele seja interrompido o menos possível durante o seu sono naquela internação. Permitir que tenha a presença de familiares, né? Familiares que sejam bons para esse paciente, né? Se não forem familiares que vão trazer só mais desgaste para ele, aí a gente tem que ponderar com a família. Mas pacientes e familiares que possam propiciar conforto para esse paciente é muito importante. E outra coisa também é a otimização sensorial. A otimização sensorial é o que a gente chama de fazer esse paciente estar no ambiente. O que é isso? São uso de trazer os óculos do paciente, aparelhos auditivos para esse paciente, porque ele não imagina você não conseguir, você não está na sua casa, você está internado, você está deitado numa cama de hospital e você não está enxergando direito, não está ouvindo direito e está no meio de uma infecção. Isso são todas as fichas que você pode colocar para poder ter um paciente com delírio. Então, os cuidados não farmacológicos, eles são muito simples e são muito eficazes na prevenção para um delírio durante a internação.
E se por acaso, mesmo com esses cuidados, a gente não conseguir prevenir esse delírio, a gente tem os não farmacológicos, os cuidados não farmacológicos, que seria o uso, como eu falei, a palavra principal aqui, né, do cuidado é a cautela, o uso cauteloso dos antipsicóticos, tentar usar só quando for estritamente necessário, numa agitação muito severa, que o paciente está tirando todos os acessos, o tempo inteiro tirando sonda nasointeral, trazendo um risco, né, e efeitos colaterais muito grandes para esse paciente. E aí, monitorar muito a dose que você vai colocar para esse paciente, porque tem muitos pacientes que tomam e no outro dia não abrem os olhos. Então, a gente precisa ponderar muito bem as doses que a gente vai usar e os efeitos colaterais que os antipsicóticos podem trazer. Eu vou usar a palavra nunca, mas para agitação severa. O benzodiazepínico, né? Colocar um clonazepam para um paciente em agitação vai trazer mais prejuízo para esse paciente do que você pensar no antipsicótico. Então, lança a mão de uma quetiapina, no máximo ali de um Aldol para uma agitação, mas nunca coloque um clonazepam, porque esse paciente vai ter muito prejuízo com esse clonazepam na internação, a não ser que ele seja um paciente que está em delírio por abstinência, seja por nicotina, seja por álcool, seja por outras drogas, ou se ele tiver em cuidados paliativos e a gente perceber que só o benzodiazepínico vai ser o eficaz ali para esse paciente, por exemplo, que está muito insone, que está muito agitado e que outras medicações não deram efeito. Fazer uma monitorização do intervalo QT por conta dessas medicações para evitar as arritmias, fazer constantemente uma revisão das medicações da prescrição. Muitas das vezes, quando eu vou dar alta para paciente, eu vou revisar a prescrição para ver o que tem que colocar na receita de alta. E às vezes não tem explicação para a medicação que está ali, porque foi um problema que o paciente teve lá no início da internação e que a medicação continuou na prescrição. Então a gente precisa sempre fazer essa revisão da nossa prescrição. E o tratamento das causas subjacentes. Aí é identificar e tratar o que surge, né? A infecção, a desidratação, o desequilíbrio eletrolítico, isso daí faz parte do nosso acompanhamento das nossas evoluções durante as visitas hospitalares. Então, para delírio, os cuidados não farmacológicos e farmacológicos são esses. E aí eu parto para o próximo caso, que é o caso clínico número 3. O seu Pedro ele tem 87 anos, tem diagnóstico de Alzheimer e começou uma mudança de comportamento e alterações psicológicas que são relacionadas à demência que ele tem. Começou a ter agressividade, insônia, agitação, e aí a filha dele levou ele para o pronto atendimento e o médico passou uma risperidona de 3 miligramas para ele 2 vezes ao dia. Depois o paciente, seu Pedro, continuava sem dormir, foi para o pronto atendimento de novo, a filha dele já angustiada, o médico passou 6 miligramas 2 vezes ao dia. Seu Pedro ficou mais calmo. Mas aí ele parou de andar, ele ficou rígido, ele ficou bradicinético, ele tentava andar, ele não conseguia, muito lento, ele evoluiu com uma síndrome parkinsoniana. E, além disso, ele começou a ter um delírio hipoativo e uma sonolência muito importante. O que vocês acham que pode ter causado isso no seu Pedro? Não? Tudo bem. Aqui a gente tem que pensar no início da medicação em doses muito altas. Eu falei lá no comecinho, né, que o paciente idoso a gente tem que pensar muito bem na dosagem das medicações. E na geriatria a gente tem, na geriatria nós temos um princípio que é o start slow, go slow, but go. Ou seja, você começa devagar, você vai devagar, mas você começa. Então, aqui para o seu Pedro, não é que a risperidona estava errada em ser prescrita. Apesar de ser um antipsicótico, ela precisava ser prescrita. Mas não nas doses que foram iniciadas e nem nas doses que foram ajustadas. A gente sempre na geriatria, a gente precisa iniciar, observar,
vê se está sendo bem tolerado, se está sendo bem tolerado, mantém, acompanha. E se for necessário, a gente ajusta a dose. Mas sempre no mínimo possível. Porque esse paciente ele vai pela disfunção renal que é natural com o envelhecimento, né, pela perda de néfrons. A função renal desse paciente não é a mesma, então sempre iniciar com cautela. Pode iniciar, né? A gente vê lá nos critérios, dá para iniciar essa medicação, está bem indicado, então vamos iniciar, mas com cautela. E aí aqui eu trago para vocês, né? O iniciar com doses baixas, monitorizar e ajustar se necessário. No idoso, não dá para ser aquele paciente que a gente passa a medicação e volta daqui a um mês e tchau, obrigado. Não. Esse paciente a gente tem que acompanhar frequentemente. Eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, qualquer mudança de comportamento alimentar, de sono, precisa me avisar. Porque a gente precisa sempre ver se, porque os nossos pacientes idosos, eles têm uma lista de medicações, né? Então, tem que ver a interação, tem que ter o acompanhamento precoce, o retorno precoce, e para qualquer efeito colateral que aconteça, ele precisa ser abordado rapidamente. Então, primeiro caso, critério de Beers, cautela. Segundo caso, a gente tem as medicações que precisam ser avaliadas para não causar, por exemplo, um delírio, uma cascata iatrogênica. E agora com o seu Pedro, o start slow, go slow, but go. Então, é para deixar aquele recado assim, não tenha medo de prescrever, mas saiba o que você vai prescrever e acompanhe esse paciente quando você prescrever. Aqui com o seu Antônio, 90 anos, ele é um idoso ativo, apesar de 90 anos. Ele vai na academia de segunda a sexta, ele mora sozinho, ele cozinha a própria comida, ele paga as contas dele, ele dirige, ele é muito independente. E aí, por conta de um mal-estar, a filha dele levou ele no pronto atendimento e foi feito um eletro. Esse eletro identificou uma fibrilação atrial. E o médico que atendeu ele contraindicou o uso de anticoagulante, porque o seu Antônio ele tem um alto risco para quedas, né? Ele, apesar de ser ativo, ele é um paciente e tem sua perda de massa muscular, tem 90 anos. Então, o médico pensou, ele tem um alto risco de quedas, alto risco de bater a cabeça, fazer um hematoma subdural, ter esse sangramento, então não vamos fazer um anticoagulante para o seu Antônio. Só que aí, passado alguns dias, o seu Antônio ele teve um AVC isquêmico no território de cerebral média, ficou hemiplégico à esquerda e afásico. E aí eu, né, penso que, na opinião de vocês, coloquem aí para vocês mesmo ou no chat, vocês fariam a mesma coisa que esse médico? Vocês pensariam da mesma forma, esse medo de prescrever um anticoagulante para esse paciente? Coloca aí no chat que a gente vê depois. Por quê? Quando a gente vai prescrever na fibrilação atrial, a gente tem o Charles-Basque, né? E lá no Charles-Basque tem o age, que é a idade, né? Acima de 75 anos. Então, a idade não é um fator para me fazer não prescrever. Ela é um fator para me fazer prescrever. E aí eu trago para vocês um raciocínio que a gente tem dentro da geriatria, que é a funcionalidade. Se o seu Antônio, com 90 anos, fosse um paciente dependente, que não consegue fazer suas atividades, né? Paciente totalmente debilitado. Lógico que a gente vai pensar que esse paciente ele já não tem funcionalidade, ele não tem funções a perder, sejam cognitivas, sejam motoras, ele não tem esse a perder. Então, a gente pensa em menos benefícios para esse paciente uma anticoagulação. Ao contrário do seu Antônio, que é super ativo, dirige, vai na academia, faz as coisas sozinho. Então, pensa, esse paciente que é super ativo, apesar dos seus 90 anos, alérgico e afásico, por conta de uma medicação que a gente não prescreveu. Então, isso é uma omissão terapêutica que a gente não pode cometer. E aí eu trago aqui outros exemplos para vocês sobre a omissão terapêutica.
E a morfina sem o acompanhamento de um laxante, porque a gente sabe que os opioides, elas são medicações constipantes. Então, a gente precisa ter esse cuidado de se prescrever uma morfina, prescrever o laxante. O paciente sair de uma internação por conta de infarto e não sair com um beta-bloqueador, com antiagregante plaquetário, com uma estatina, ou ele ter uma insuficiência cardíaca e não usar o quarteto fantástico, né? Passar no seu consultório e você simplesmente não prescrever. Ele não ter ali na listinha dele um IE-cobrar, o inibidor de SGLT2, o antagonista mineralocorticoide, um beta-bloqueador, ou o paciente com osteoporose sem tratamento. Isso tudo, se a gente identifica a doença, se a gente vê que aquele paciente tem perdas, por exemplo, numa osteoporose, a paciente caminha, ela faz atividades, e se ela cair, ela fraturar, ela vai ter perdas, eu preciso prescrever medicação para essa osteoporose. Eu preciso identificar qual é a gravidade dessa osteoporose e prescrever. Não é porque ela tem um refluxo, uma epigastralgia, que eu vou deixar de prescrever. A gente precisa colocar para os nossos pacientes as opções que ele tem de terapia. Não é porque a gente pensa, a medicação é cara ou é difícil de encontrar na cidade dele. Nós temos que colocar opção para esse paciente e ele decidir como ele vai conseguir pagar, se ele vai pedir para os filhos, se a gente vai fazer uma tentativa de um alto custo, ou se esse paciente, a gente vai ver uma outra opção de tratamento, mas ele precisa ter a escolha dele, de poder saber trabalhar com o valor, saber trabalhar com a forma de tomar, ou que horário ele vai tomar. Isso tudo precisa ser exposto para o paciente, porque eles não vão, não são eles que vão definir se a gente vai ou não vai prescrever. Eles vão definir se eles vão ou não vão tomar. Mas a nossa parte a gente precisa fazer, a gente não pode se omitir. Muito bem. Agora eu trago o caso da Dona Jerusa, nosso penúltimo caso. Dona Jerusa tem 82 anos e foi ao pronto atendimento por conta de um quadro de diarreia. E aí ela aproveitou que estava na consulta e pediu uma renovação da receita do Rivotril, de 4 miligramas, que ela toma à noite por conta de que é uma medicação que ela usa há 30 anos, tem insônia que acompanha ela esse tempo todo e ela faz uso do Rivotril. Aí o médico que atendeu ela, ele estava antenado, sabia sobre os critérios de PIR, sabia sobre, né, a cautela com as medicações, cascata tetragênica, essa medicação causa confusão, não vou prescrever. E aí ele não prescreveu a medicação, ele pensou, não fui eu que prescrevi, ela que procure, né, quem passou essa receita. E aí ele mandou ela suspender essa medicação também por conta dos riscos que isso causa. E a dona Jerusa seguiu a orientação. Só que agora ela está muito confusa, ela está agitada, ela está inquieta. Ou seja, a dona Jerusa ela entrou em abstinência por conta da falta da medicação, tarja preta, que ela faz uso há 30 anos. Então, o que a gente tem que pensar? As medicações que estão lá no paciente que já chegou para a gente são ruins para ele? Ok. Mas a gente precisa ponderar se essa medicação, antes de ser suspensa, se ela não precisa sofrer um desmame antes de ser suspensa. Então, a gente tem que ver qual é a medicação. Então, antipsicótico, hipnótico, antidepressivo, ansiolítico, precisa sofrer desmame. Então, a gente identifica a medicação, a gente vê se essa medicação ela precisa ser mantida. Se caso ela não precisa ser mantida, aí a gente vai planejar a retirada dessa medicação. Então, essas medicações que eu falei, elas não podem ser suspensas de repente. A gente pode provocar grandes alterações no nosso paciente, pode nem ser idoso, né? Um paciente jovem, ele também pode sofrer por abstinência. Então, toda vez que a gente tiver a ideia de prescrever uma medicação, a gente tem que ver se aquela medicação não precisa de desmame. Então, para esse caso da dona Jerusa, fica essa atenção, né? Esse chamamento para o desmame das medicações. E por último, ficou até caso 5. Caso 6, Dona Ivone, nosso último caso. Dona Ivone tem 72 anos, diagnóstico de transtorno depressivo. Ela faz uso de escitalopram
de 15 miligramas pela manhã. E ela precisou de pronto atendimento por conta de uma lombociatalgia, uma dor lombar que irradiava para as pernas, e foi prescrito para ela o tramal de 100 miligramas de 8 em 8, além da recomendação de repouso. Depois de 3 dias, essa paciente evoluiu com inquietação, confusão, náuseas, vômitos, taquicardia e pico hipertensivo. E aí, novamente, a gente precisa pensar nova medicação, avaliar novos sintomas, né? Efeitos colaterais. Então, provavelmente, tudo isso aqui pode ter a ver com o tramal ou com a interação medicamentosa que o tramal teve com esse citalopram, porque a dona Ivone desenvolveu uma síndrome serotoninérgica. Escitalopram e tramadol são duas medicações de potencial serotoninérgico. Então, a interação entre as duas trouxe essa síndrome que é muito grave, ela precisa ser abordada com rapidez. Os sintomas são esses que a dona Ivone apresentou, então, agitação, ansiedade, pode ter alucinações, delírio, confusão, ou até levar ao coma. Pode ter febre alta, aumento da frequência cardíaca, que a dona Ivone teve taquicardia, frequência respiratória, sudorese, pressão arterial elevada ou muito baixa, dilatação de pupila, tremor, espasmos musculares, rigidez muscular e hiperreflexia. Então, olha o que um tramadol, junto com esse citalopram, causou ou pode causar no nosso paciente. Então, a gente precisa sempre pensar na interação medicamentosa, né? Tem o site, que é o Medscape, que eu uso, que é o Iteration Checker. E aí, também, agora, novas ferramentas que estão aí na nossa mão, que é a inteligência artificial. Então, o ChatGPT, lógico que o ChatGPT ele tem alguns erros, então você precisa sempre checar a checagem, né, do ChatGPT. Tem o OpenEvidence também, que é uma outra inteligência artificial que está interligada com o PubMed, principalmente. E colocar lá, pega a lista de medicações e coloca, me traga as interações medicamentosas desses medicamentos. E colocar toda a lista que esse paciente faz, ou lá no Medscape Checker, você colocar as medicações, você seleciona lá, ele traz também as interações medicamentosas, para que a gente não caia em ciladas como essa da Dona Ivone. Então, essas ferramentas são muito bacanas, são importantes, são interessantes para o nosso dia a dia, né? Para agilizar o nosso atendimento e fazer um atendimento seguro. Então, fica a minha recomendação para essas ferramentas. E aí eu trago aqui outros exemplos de interação medicamentosa, né? A varfarina e os anti-inflamatórios. A varfarina, na verdade, ela tem um N interações medicamentosas, é uma medicação bem complicadinha, que muitas vezes é necessária, mas que traz todas essas situações de interação, por conta, no caso dos anti-inflamatórios, o risco de sangramento. Os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina com o uso de antiagregante plaquetário também tem risco de sangramento. O uso de simvastatina com claritromicina. A claritromicina é um antibiótico que a gente usa muito para tratar, por exemplo, H. pylori. Então, o uso concomitante delas pode trazer uma lesão grave, causar uma rabdomiólise. O uso de gabapentina ou pregabalina com opioide pode levar esse paciente a uma depressão respiratória. Então, a gente precisa, tá com muita dor, vou colocar aí uma GABA e um opioide, um tramadol, que vai melhorar muito. E aí a gente coloca esse paciente em risco, né, para uma insuficiência respiratória, às vezes intubação. Então, a gente precisa estar muito atento na interação medicamentosa deles. E aí, aqui, por fim, minha conclusão, né, pedir para vocês terem essa atenção aos nossos pacientes idosos. A importância da geriatria, né, é uma especialidade que poucos médicos pensam, né, na hora de ter ali aquela situação daquele paciente que precisa de um acompanhamento, porque às vezes a gente pensa em caminhar para o cardiologista, para o pneumo, mas às vezes não pensa na geriatria como um possível norte para esse paciente que está saindo do pronto atendimento, ou que está saindo da internação, ou da própria internação.
né? É uma especialidade muito necessária, seja em lugares que não tenham geriatra, mas que vocês tenham o conhecimento, né, mínimo que seja na geriatria, para poder ter esses cuidados durante as internações, os atendimentos que vocês tiverem. Atenção aos detalhes, vocês veem que tem muita coisinha que a gente acaba pegando nesses casos que são do nosso dia a dia e que a gente precisa ter atenção. E usar as ferramentas a nosso favor, usar o que a gente tem na mão, os aplicativos, as inteligências artificiais, os sites, para que a gente possa trazer para o nosso paciente um atendimento seguro, né? Um atendimento que vá trazer benefício para esse paciente e não um atendimento iatrogênico, certo? Muito bem, é isso. Desculpa as interferências e o problema na internet no nosso começo, mas eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Boa noite, obrigada. Obrigada, doutora. Boa noite, obrigada. Caso alguém queira tirar uma dúvida, não agora, mas posteriormente, pode entrar ali no meu Instagram. Deixa eu até pôr aqui de novo. Consigo colocar aqui de novo para vocês. Se quiserem mandar mensagem depois, tá? Para mim, eu leio, respondo, fiquem à vontade para tirarem qualquer dúvida que surja no dia a dia de vocês também, tá bom? Me coloco à disposição. Sei que já está adiantada a hora, então boa noite para todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Um abraço.